Então verifica aí se está todo mundo ok, que aí agora a gente mete bronca, tá? Desculpa aí essa pequena demora. Continuando então aqui no editor de texto, e mantendo a numeração que a gente manteve na aula passada, a gente estava estudando a parte de criptografia, número 3, dentro de segurança, tá? Então, ó, primeiramente, segurança da informação. Dentro de segurança da informação, a gente viu alguns tópicos, entre eles o sistema de criptografia, e o 3.1 foi a criptografia simétrica. E agora a gente vai falar com o tema da criptografia assimétrica. Assimétrica é a criptografia, pessoal, que não vai precisar, melhor dizendo, vai utilizar duas chaves para poder fazer a comunicação entre dois usuários. Espera aí que eu vou deixar isso anotado rapidinho para vocês. Só para eu puxar um tema aqui. Na criptografia, então, assimétrica, nós temos o seguinte, olha só as definições. Um mesmo usuário da comunicação Alô, 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 1, 2, 3, testando, travou aí? Todo mundo está escutando, tá ok? Ok? Então, beleza, vou continuar, hein? Voltando então aqui no cantinho, a gente viu que a criptografia considerada assimétrica, ela vai fazer com que cada usuário, um mesmo usuário, terá duas chaves. Essas duas chaves, elas estão relacionadas entre si. O que significa isso, pessoal? Que, vamos colocar essa relação aqui em forma mais explicativa. O que for cifrado por uma chave somente poderá ser decifrado pela outra, como se fosse a outra a irmã, tá? E vice-versa. É importante entender que há uma relação única, exclusiva, entre as duas chaves que compõem o par. As duas chaves que formam o par, elas estão relacionadas de uma forma que, quando uma cifrar, somente a outra pode decifrar. A mesma chave que cifrou, ela não decifra. Tá? Isso é muito importante, eu vou colocar isso já já. Antes disso, vamos ver os nomes dessas chaves, tá? A gente vai ter o seguinte, olha, nós vamos ter duas chaves. Uma vai ser chamada de chave pública, e ela recebe esse nome porque ela é disponibilizada para todo mundo. Ela é tornada pública, ela é disponível para todo mundo. Então a chave pública é disponibilizada para todo mundo. Tá? A chave pública, pessoal, claro que estamos falando de um usuário qualquer. Deixa eu colocar aqui, ó, de um usuário X. E chave privada de um usuário X. De um usuário X. Então a chave pública do usuário X, ele disponibiliza para todo mundo. Todo mundo pode ter acesso a essa chave pública dele. Enquanto a chave privada é mantida reservadamente. Só ele tem acesso, tá? Somente o usuário X terá acesso a essa chave. Chave privada de X, só o X tem acesso. É bem óbvio, né? A chave pública não. A chave pública funciona assim. A chave pública do usuário X, ele disponibiliza para todo mundo. A, B, C, D, E, F, todo mundo pode usar a chave pública do X. Por isso ela é chamada de pública, porque ela é disponibilizada para todo mundo, ela é tornada pública. Ela tem essa capacidade, então, de ser acessada por todo mundo. Vamos ver como é que funciona? Olha só uma regra de ouro aqui, ó. A gente já colocou essa regra lá em cima, mas vamos colocar aqui mais uma vez. Ó, o que for cifrado por uma chave de um usuário só pode ser decifrado pela outra chave do mesmo usuário. A mesma chave do usuário não é capaz de decifrar, decriptografar a mensagem, vamos melhorar aqui, ó, a mensagem que foi cifrada
cifrada por ela chave, tá? Por ela chave. Então vamos colocar isso aqui, ó. Colocando em regras aqui importantes, tá? Então, primeira regra, cada usuário ou agente da comunicação pode ter um par de chaves. Tá? Cada usuário pode ter um par de chaves. Regrinha número B. As duas chaves de um mesmo usuário estão relacionadas de uma forma exclusiva. Terceira regrinha. O que for cifrado por uma chave somente pode ser decifrado pela outra do mesmo usuário. Regrinha número D. Uma chave é chamada de pública e é tornada pública, disponível. Opa, tá difícil. Disponível para todos. A outra chave é chamada de privada e é mantida reservadamente. Sabendo essas regras, não tem como errar a criptografia assimétrica em prova, tá? Vamos colocar um exemplo aqui, ó. A criptografia, ela vai ter duas grandes finalidades. Tem duas grandes finalidades. Primeira finalidade é garantir a chamada confidencialidade. A confidencialidade é tão importante, também chamada de privacidade, que eles chamam de criptografia. Sempre quando falar criptografia e não especificar, estamos falando de confidencialidade, ok? Eu confesso que não é a melhor forma de tratar o tema, mas é assim que funciona. Quando falar em criptografia, uma conexão criptografada é uma conexão confidencial, privada. Qual seria a ideia básica de uma confidencialidade ou privacidade? A ideia básica é essa aqui, ó. As informações transmitidas por um usuário somente estarão acessíveis ao destinatário. Somente o destinatário conseguirá ver as informações. Ok? É assim que funciona a ideia da questão das chaves. Continuando, olha só. Para garantir isso, vamos imaginar o seguinte exemplo aqui, ó. Um usuário chamado André quer acessar um site, como por exemplo do CESP, tá? Como por exemplo o site do CESP. O que o André quer? O André quer fazer inscrição no site do CESP, quer se inscrever para um concurso. Então olha só como é que vai funcionar. O André acessa o site do CESP e insere informações privadas, como por exemplo o CPF e a senha. E criptografa essas informações com a chave pública do CESP. A chave pública do CESP está disponível no próprio site do CESP. O André envia as informações ao CESP. O CESP vai decriptografar com a chave privada do CESP. Isso garante confidencialidade ou privacidade. É assim também, pessoal, que funciona o comércio eletrônico. É assim que há uma garantia de que o comércio eletrônico vai funcionar de forma adequada. Olha só, se eu entrar num site qualquer para fazer... Diga, Vânia. Diga, Vânia, a chave privada do CESP é diferente para você e para mim? A chave privada do CESP só é mantida com o CESP, não é diferente. O que talvez sua pergunta seria um pouco mais lógica assim, dessa questão, ou um pouco mais difícil,
Se você perguntar assim, professor, a chave pública do CESP, porque essa é disponibilizada para todo mundo. A chave pública do CESP é diferente para o André e para a Vânia? Não é. A chave pública do CESP é a mesma. Tudo que qualquer um de nós criptografar e enviar com a chave pública do CESP, somente o CESP terá acesso com a chave privada dele. Tá claro? Então, beleza. Ó, para especificar melhor, sempre que eu quero garantir confidencialidade, criptografia, que eu quero garantir que a informação vai ser transmitida de uma maneira privada, o remetente usa a chave pública do destinatário. Remetente, chave pública do destinatário. Ele usa para cifrar, para gerar o código. O destinatário usa a chave privada dele, destinatário, para decifrar. Assim a gente garante confidencialidade. É assim que funciona na internet, chamado comércio eletrônico, home banking, ou qualquer tipo de comunicação que seja segura na internet. Tá? É assim que ela funciona. Vê aí se vocês entenderam, se querem perguntar alguma coisa. Eu confesso que não vai ter muita questão sobre esse tema não, tá? Tudo tranquilo, né? Vou passar então. Ó, a segunda... Deixa eu até copiar aqui. A segunda finalidade da criptografia é garantir a autenticidade. A autenticidade. Vocês ainda lembram o que é autenticidade? Olha só, autenticidade, irretratabilidade ou não repúdio é o mesmo que assinatura digital. A assinatura digital, pessoal, ela procura garantir que as informações enviadas por um usuário sejam garantidas ao destinatário, que foi o usuário quem as enviou. Então, é a garantia da autoria, uma certeza quanto a quem diz ser. Então, vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Hoje em dia está sendo colocado em funcionamento o chamado processo eletrônico na justiça. Então, imagina a seguinte situação: o remetente é o André, o destinatário é um juiz de um processo. O André quer fazer um peticionamento eletrônico, só que o juiz tem que ter certeza que o André é o André, que o André é o advogado correto para aquela causa. Então, olha só, o André, olha aqui como é que funciona, hein? O André escreve a mensagem que deseja transmitir ao juiz. O André remetente criptografa a informação com a chave privada do André e envia ao juiz. Então, olha, o remetente criptografa com a chave privada. O remetente com a chave privada. O juiz, que é o destinatário, ele decriptografa com a chave pública do André. Então, no primeiro caso, eu criptografei com a chave pública e o destinatário decriptografou com a chave privada. Agora, eu criptografo com a minha chave privada e o destinatário decriptografa com a minha chave pública. A lógica é, se ele decriptografou com a minha chave pública, ele tem a certeza que fui eu quem enviei. Então eu tenho a garantia, a certeza de que a informação veio daquela pessoa. Então, ó, o remetente usa a chave privada. Remetente, chave privada dele, do remetente. O destinatário usa a chave pública do remetente. É assim que funciona a criptografia
assimétrica, ok? Isso garante autenticidade. Como é que o juiz tem acesso à chave pública do André? A própria mensagem que eu enviar, eu já mando com a minha chave pública, porque a minha chave pública é pública. Ou, na hora que chega lá, ele tem como clicar num lugar e consultar a chave pública. E ter certeza que o André é quem diz ser. Porque a chave pública ela é tornada pública, tá? Repara que como tem a chave pública, não há garantia da confidencialidade. Não há confidencialidade. Qualquer um poderia decifrar usando a chave pública do remetente. O que eu garanto nessa situação, garante-se, vamos colocar aqui, ó, garante autenticidade ou irretratabilidade, tá? Não garante privacidade. Qualquer um poderia usar a chave pública do André. Então não há uma garantia de que só o destinatário vai ter acesso ao dado, ok? Então, ó, resumidamente, hein, pelo amor de Deus, porque isso aqui depois pode dar trabalho para vocês. Resumo. Criptografia, que é igual a confidencialidade, o remetente criptografa com a chave pública do destinatário e o destinatário decriptografa com a chave privada dele destinatário. Resumo: assinatura digital, que garante o quê? Garante a autenticidade. O remetente criptografa, opa, tá errado aqui o criptografa. O remetente criptografa com a chave privada dele e o destinatário decriptografa com a chave pública do remetente. Beleza, vamos ver uma questão que caiu em prova? Eu tenho uma questão aqui que eu vou transformá-la em item. Como o destinatário tem acesso à chave privada do remetente? Não. O destinatário não tem acesso à chave privada do remetente. Nunca. Nunca um A vai ter acesso à chave privada do B. Nunca. Onde é que a gente falou que vai ter acesso à chave privada? Não. Não era ainda não, Patrícia. Lê de novo aí e vê onde é que está a sua dúvida. Quem vai decriptografar é o destinatário com a chave privada dele destinatário. Eu disse isso, mas vou deixar bem claro aqui, ó. Ok? Dele destinatário. O destinatário não vai usar a chave do remetente, não. Só vai usar quando for aqui embaixo em autenticidade, na assinatura. Então, ó, o remetente criptografa com a chave privada dele remetente. Remetente. Evitando esses pronomes. E o destinatário decriptografa com a chave pública do remetente. Chave pública do remetente. Pública, ok? Nunca a chave privada. Privada ele não tem acesso. Olha só, uma questão que foi de múltipla escolha, a gente vai transformar em item. Dá uma olhada aqui nessa questão. Questão 2010, caiu na Caixa Econômica. Sobre a assinatura digital, assinale a opção correta. Letra A. Uma mensagem digital somente pode ser assinada pelo destinatário da mesma. O que vocês marcam nessa aí? Certo ou errado? Errado, errado, errado. Ah, muito bem, beleza. Ainda bem que eu não estou sozinho. Achei que eu estava sozinho aqui, hein? Então, ó, remetente quem assina, tá? O remetente é quem assina. Remetente que assina. Uma mensagem digital somente pode ser assinada pelo destinatário da mesma? Não. A assinatura é pelo remetente, não é pelo destinatário. Ok? Mais um, ó, letra B. Dessa mesma questão, hein?
A chave pública é uma chave que permite abrir todas as assinaturas digitais dos usuários de uma empresa. E aí, o que vocês acham dessa? Errado, pessoal. Olha só. Para cada usuário haverá uma chave pública específica. Não existe uma única chave pública que já abre a de todo mundo. Não existe. Tá? Uma chave pública, apesar do nome público, ela é pública para cada um. Tudo bem? Vê aí se está tudo tranquilo, hein? Continuando. Na letra C dessa mesma questão. Para assinar uma mensagem digital, o remetente usa uma chave privada. Muito bem, gostei de ver, pessoal. Correta a questão, parabéns. Vamos mais uma. Ó, o destinatário usa a chave privada do remetente para receber uma mensagem digital assinada. Como é que funciona isso aí? Errado, né? Olha só, o destinatário não tem acesso à chave privada do remetente. Ok? O destinatário usa a chave pública do remetente. É assim que funciona. Letra E, olha só a letra E. Para assinar uma mensagem digital, o destinatário usa uma chave pública. Para assinar, o destinatário usa uma chave pública. Para assinar, gente, é o remetente que usa a chave privada. O remetente usa a chave privada. Ok? Então, vamos lá, go ahead. Vamos passar para o próximo tópico, que é os principais tipos de ataques e as formas de precaução. Tá? Vamos falar aí dos principais conceitos relacionados a ataques e as suas precauções. Primeiramente, o termo malware. O que seria o termo malware? Malware na informática representa softwares maliciosos. Softwares maliciosos. Ou seja, pessoal, é um gênero que abrange várias espécies. Quais seriam espécies? Vírus, Trojan, spyware. Tudo isso entraria dentro do conceito de malware. Malware, então, softwares maliciosos. O malware diz respeito aos softwares que podem trazer algum tipo de prejuízo, de dano à informação. Ok? Então vamos lá, continuando então. Primeiro tipo de software malicioso é o chamado Trojan, onde aqui eu coloquei já dois subtipos, o ransomware e os hijackers. Não, acho que não travou não. Vê aí, pessoal, tá tudo ok? Aqui acho que tá tudo ok, hein? Tá tendo problema aí? A voz está chegando direitinho para todo mundo? Então, beleza, vou continuar, hein? Pessoal, ó, o Trojan Horse, ele é o famoso cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Na história entre gregos e troianos,
ele se faria por um presente, né? Ele se passa, vamos colocar assim, ó, ele se passa por um software bom, né? Como se fosse um presente, mas ao ser executado abre portas de comunicação no computador. Troia perdeu o assento, muito bem, então fica sem assento. Ditongo aberto. Então vamos lá, pessoal, o cavalo de Troia, então, ele faz isso, né? Ele abre as portas do computador e vai permite que o atacante possa controlar o computador invadido. Então o computador, ele fica como um robô, ele fica robotizado. É aí que entra o termo bot. Bot vem de robô. Robô, ou seja, robotizado. Robotizado seria o software, ou seria o computador, né, nesse caso, que pode ser controlado remotamente. Pode ser controlado remotamente. Um computador que está robô, ele vai poder ser atacado à distância por alguém. Ó, a Natália diz, posso então falar que o firewall ajuda a proteger contra Trojan, né? É verdade, só que é o seguinte, se o seu computador tiver um firewall habilitado e você executar o cavalo de Troia, em geral o cavalo de Troia, ele vai passar pelo firewall, né? Ele vai habilitar as portas de comunicação. Agora, se você já tiver um cavalo de Troia instalado no seu computador e você abrir um firewall, e você ativar um firewall, aí o contrário, aí o firewall vai bloquear a comunicação que o cavalo de Troia utilizaria. Então, posso sim associar a ideia do cavalo de Troia, né, a proteção em relação ao firewall, ok? Mas o ideal é ter um anti-Trojan, tá? O anti-Trojan que seria a forma própria para combater, para evitar o Trojan. Pessoal, quando nós temos vários computadores, nós teríamos uma botnet. Botnet, então, é uma rede de computadores robotizados que estão sendo controlados à distância, estão sendo manipulados por um atacante à distância. Deixa eu aproveitar e comentar os outros dois tipos aqui de cavalo de Troia, né? Primeiramente, o ransomware. Ransomware é capaz de criptografar os arquivos do usuário e exigir uma senha para a liberação. Nesse caso, os arquivos só vão poder ser recuperados se o usuário tiver a senha. Outro software malicioso relacionado a cavalo de Troia são os hijackers. O hijacker é um cavalo de Troia que ataca o navegador e faz com que o navegador se comporte de forma, como é que a gente pode falar, estranha, de forma, o que a gente pode falar aqui? De forma anormal. Por exemplo, botnet, então a gente viu aqui, botnet, passando um outro tipo de programa malicioso, é o tal do vírus. Existem alguns tipos de vírus que eu vou colocar aqui, mas a característica essencial de todo vírus, vamos colocar aqui, ó, programas que são capazes de se replicar e destruir os arquivos do computador infectado.
A ideia do vírus é que ele consegue se espalhar como se fosse o vírus biológico. Ele é capaz de contaminar outras células, assim como um vírus biológico também faz essa mesma contaminação. Tudo bem? Então, a gente tem essa característica. Além disso, o vírus ele é capaz de destruir. Ele é capaz de fazer essa ação destrutiva. Ele é capaz de danificar os dados que foram utilizados, né, na infecção. Aí colocamos aqui alguns subtipos de vírus. Vamos ver esses subtipos. O vírus de boot, ele infecta o setor de inicialização do usuário, né, da máquina invadida. E com isso esse vírus, em geral, é um vírus mais difícil de ser removido. Então, o vírus de boot, ele infecta a área de boot do computador. Outro vírus que a gente colocou ali é o vírus de macro. Vou comentar assim, beleza, Silvio, espera aí só um pouquinho. O vírus de macro, que esse aqui já é um pouquinho diferente, né? Ele infecta arquivos de dados dos pacotes Microsoft Office, IBR ou LibreOffice. Infecta arquivos de dados dos pacotes Office ou LibreOffice. Então ele é capaz de contaminar arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, né? Então o vírus de macro. A Vanessa pergunta, o vírus apenas destrói ou ele permite também algum tipo de invasão para obter dados? Não, a característica do vírus é a destruição. Quem vai permitir algum tipo de invasão é o cavalo de Troia. Então são coisas distintas, são diferentes. Embora os vírus sejam mais famosos, e por exemplo no edital da Câmara está escrito lá proteção contra vírus, né, vírus de computador, na prática os cavalos de Troia hoje são muito mais frequentes do que os vírus, tá? O bot é um tipo de Trojan? Não. Bot é a característica do computador que pode ser controlado remotamente. Então vamos colocar aqui, ó, computador que pode ser controlado remotamente. Tá? O bot é como se fosse já o computador invadido, o computador que está controlado, que está sendo controlado remotamente. Continuando, o vírus mutante ou polimórfico, é um vírus capaz de alterar seu código de infecção. Então ele é um vírus capaz de mudar o seu código genético, vamos dizer assim, né? Então esse vírus, ele seria, vamos colocar assim, ó, é um vírus mais difícil de ser detectado, porque ele se transmuda, ele se transveste para outros vírus, né? Ele muda de forma, então é mais difícil de detectar. Ó, vocês estão até pegando aí os exemplos da vida real, né? Tipo HIV. E por último ainda não, tem mais um aqui que é o vírus multipartite. Combina duas ou mais técnicas diferentes, como boot mais macro, ou vice-versa. E agora sim, o último, e aí eu vou comentar a questão do Silvio. Silvio, se quiser colar a questão aí para ajudar a gente, à vontade também, tá? O vírus executável. O executável seria o vírus normal, mais comum, tá? Mais comum. É o vírus
que ataca arquivos executáveis que são capazes de dar instrução ao computador. Eles são capazes de fazer o computador executar passos. Tipicamente atingem arquivos do tipo exe, com, bat, VBS, SCR, deixa eu ver o que mais, DLL, SI, são arquivos que normalmente são arquivos mais potencialmente inseguros, potencialmente capazes de gerar prejuízo ao computador. Então, para esses arquivos a gente tem que ter mais cuidado, né? Esses arquivos seriam mais capazes de dar a instrução ao computador. Olha aí o que o Silvio colocou. Arquivos com extensão PDF caiu ontem não, anteontem na prova, hein? Prova de domingo agora, pro MDIC, né, ô Silvio? Foi MDIC essa aí? MCTI, Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Então, olha só, os arquivos com extensões PDF normalmente não. Existe vírus possível de contaminar arquivo PDF? Existe, mas é assim, uma possibilidade tão pequena que eu acho que o examinador não cobraria, tá? JPG não, JPG é só imagem, não pega vírus. TXT é só texto, não pega vírus. E SCR sim, porque SCR seria de screensaver, proteção de tela. Os protetores de tela podem ter vírus, tá? Armazenados em um pendrive são imunes a vírus de computador? Não. Ainda que o pendrive seja infectado ao ser conectado na porta, a porta seria USB, né? Silvio, acho que você digitou errado. USB de um computador. Isso. Vou até copiar então essa questão aqui do Silvio. Colocar aqui pra gente ver, ó. Então, questão do CESP. Ok? Doc e PPT também pegam vírus? Sim, o vírus de macro. Vou até colocar em negrito aqui, ó. Vírus de macro, eles infectam arquivos do Word, do Excel, tá? Doc e PPT podem pegar vírus. Que dia que foi domingo, meu Deus? Dia 26, né? Então, 26/8/2012. Ó, Gabriela, imagem nunca pega vírus? Nunca é meio complicado, né, Gabriela? Mas vamos dizer que atualmente não há relato de vírus que contamina arquivo de imagem, tá? Diga, Vanessa, porta USB é onde a gente conecta o pendrive, onde a gente conecta a impressora, mouse, teclado. Ok? Mais alguma dúvida? Não, a gente... Ah, tá, entendi. Para trocar aqui na questão, né? Entendi, obrigado. Troquei já, valeu. Então eu vou passar, tá, pessoal? Tem mais algumas coisinhas aqui envolvendo ainda a questão dos vírus. Vou colocar uma questão aqui de prova, ó. Já que o Silvio já tratou de um aí para nós. Silvio, se tiver outras questões aí que a gente já tenha visto durante o nosso curso, eu sei que você me mandou lá, mas eu confesso que eu ainda não olhei. Se você quiser colocar algum aí para ilustrar, fica à vontade, tá? Das questões de domingo a gente comenta. Olha, gente, questão do IBRAM, analista 2009. Cavalo de Troia é um programa executável que objetiva... Se você quiser colocar aí as de proxy, Silvio, a gente tenta resolver. Coloca aí. Ó, Cavalo de Troia é um programa executável que objetiva realizar a função maliciosa de se autorreplicar, ou seja, criar cópias de si mesmo de um computador para outro, podendo ocupar totalmente a memória de um computador. Certo ou errado?
Ó, gabaritei a questão de cima e coloquei lá o comentário, tá? Pessoal, questão de baixo errado, né? O conceito aqui está mais próximo para o conceito de worm, que a gente vai colocar aqui já já, tá? O conceito de worm é que ele vai se replicar e vai ocupar a memória de um computador. Vamos pegar aqui mais uma questãozinha, ó. Hijackers são programas ou scripts. Scripts, pessoal, é um conjunto de etapas, tá? O script é a mesma ideia de um programa. E aí, gabarita aí pra mim. Não, Natália, já já eu vou falar de vírus, fica tranquila. Então a questão, essa questão aí do Internet Explorer é o quê? Pessoal, a questão é correta. Correta a questão. Vamos voltar aqui em cima? Olha só, presta atenção aqui, ó. Malware, a gente colocou que é software malicioso. Ou seja, é um conceito genérico, e vai representar várias espécies, tá? Em geral, são qualquer programa, vou colocar aqui, ó. Qualquer programa que ataca os princípios básicos da segurança da informação. Aí colocamos aqui Trojan. Vamos colocar aqui sobre Trojan. Olha o que o Trojan faz. O Trojan, o cavalo de Troia, ele se passa por um software bom, presente, mas ao ser executado abre portas de comunicação no computador. Permite que o atacante possa controlar o computador invadido. Ó, outra forma aqui. O arquivo malicioso chega disfarçado de um programa amigável e ao ser executado terá a função de abrir portas de comunicação. A gente chama essas portas de backdoor. O atacante passa a ter controle sobre o computador invadido. O computador passa a responder aos comandos do atacante. O computador vira um bot. Se o atacante conseguir criar uma rede de computadores robotizados, terá uma botnet. Aí colocamos aqui dois tipos. O ransomware, que é capaz de criptografar os arquivos do usuário e exigir uma senha para liberação. Além da ideia de senha, pessoal, o ransomware, vou colocar aqui, ó, ele exige um resgate, um pagamento para liberar os arquivos, ok? Então é como se fosse a ideia de exigir um resgate. Já o hijackers, nós colocamos aqui, ó, é um cavalo de Troia que ataca o navegador e faz com que o navegador se comporte de forma anormal. Então eles se instalam, vamos colocar aqui, ó, eles se instalam como complementos ou extensões dos navegadores, principalmente Internet Explorer, e modificam as configurações do navegador. Então vamos voltar lá na nossa questão. Presta atenção nessa definição aqui, ó, do hijacker. Lá na nossa questão, a gente colocou assim, ó. Hijackers são programas ou scripts que sequestram os navegadores de internet, principalmente o Internet Explorer. Hijacker significa sequestro. Então ele ataca o navegador e faz com que o navegador se comporte de forma normal. O seu navegador, vamos colocar aqui, ó, fica sequestrado pelo programa. Ok? Então essa é a ideia do hijack. Ó, uma questão aí que o Silvio colocou. A Gabriela pergunta, professor, esse pagamento é feito como? Normalmente depósito lá numa conta virtual do atacante, né? O Silvio colocou uma questão aqui, ó. O sistema operacional Windows 7 possui como padrão o antivírus Bitdefender. Não, é o Windows Defender. Ele misturou o Windows Defender com BitLocker, tá? Para quem já fez aula de Windows comigo, já sabe isso aí. Quem entrou depois para fazer o concurso da Câmara, a gente vai ver o Windows depois, vai estudar isso comigo também, tá? E permanente, instalação mínima e permanece, eu acho que era permanece, né? Oculto no desktop do computador. Então, errada aí essa questão, tá? Permanece, beleza.
Errada a questão. Valeu, Silvio. Então vamos lá, pessoal. Mais uma questãozinha, pode? Gabarita aí, por favor, vai. Ah, muito bem, questão correta, ok? Questão correta, muito bem, pessoal. Só ver se a gente vai precisar de especificar algo aqui. Aqui no vírus de macro, deixa eu colocar uma observação aqui, ó. Vírus de macro, observação. O Office 2003 em diante já possui mecanismo contra vírus de macro. Okay? Ele tem proteção contra vírus de macro. Do Office 2003 em diante, em regra, a macro não é executada. E, portanto, o computador não pegaria o vírus de macro. Então, mesmo que eu receba um arquivo com vírus de macro, ao abrir esse arquivo, o computador, em geral, vai bloquear a macro e, portanto, eu vou ficar sem a infecção dela, né? Sem o código malicioso. Vamos falar aqui de spywares. Aqui vai ter mais um que a gente vai colocar como spywares, que são os snipers. Pessoal, spyware significa software espião. Espião. A ideia do software espião é que ele vai ter essas duas características aqui, ó. Ele vai capturar os dados do local espionado, da onde ele invadir, da onde ele entrar. E outra característica é que o espião ele se instala de forma furtiva, escondida, sem que o usuário saiba que o espião está lá. A lógica do software espião é essa, ele funcionar de maneira escondida, sem você perceber. Aí colocamos aí 4 tipos, eu vou colocar aqui a descrição dos 4 tipos, olha só. Snipers, que eles capturam pacotes por meio da rede de comunicação. Sniper significa farejador, tá? Farejador. Então ele fareja, né? Fareja, rastreia informações na rede em busca de dados como nomes de usuários e senhas que trafeguem pela rede. Então é como se fosse um grampo na rede. Ele é capaz de capturar as informações que estão trafegando na rede. Outro muito famoso é o keylogger. O keylogger ele captura ou registra as teclas pressionadas. Logger vem de registro, né? Registrar, e key significa tecla. Então ele registra as teclas que você pressionar. Também existe o screen logger, que captura as telas que estão no computador espionado. O screen logger ele é capaz de tirar um print screen da sua tela. Ele é capaz de saber o que tem na sua tela. E o adware é um programa espião capaz de gerar propagandas no computador do usuário. Vamos ver como é que isso cai em prova? Dá uma olhada cá, ó. Seduc do Espírito Santo. Spyware são programas que agem na rede, checando pacotes de dados, na tentativa de encontrar informações confidenciais, tais como senhas de acesso e nomes de usuário. É sim, Gabriela, o adware seria o menos inofensivo, né? O menos ofensivo, acho. O mais ofensivo, o menos inofensivo, podemos dizer assim. O menos ofensivo seria o spyware, porque na verdade o spyware é basicamente para gerar propagandas, ele não traz tantos danos ao usuário.
Então, nossa questão aí, ó. Spyware são programas que agem na rede, checando os pacotes de dados na tentativa de encontrar informações confidenciais, tais como senhas de acesso e nome de usuário. Gabarito verdadeiro. Vamos ver mais uma? Outra questão, olha só. A identificação e a eliminação de atividades suspeitas ou indesejadas, tanto no computador pessoal como na rede, pode ser realizada por meio de sistemas de controle de vírus, como malware, spyware e cavalo de Troia de backdoors. A questão está errada a questão, tá? Primeiro porque malware, spyware, cavalo de Troia, de backdoors, nada disso é forma de controle de vírus. Então, o examinador viajou aí na afirmação dele. Mais uma. Antes de eu falar mais uma, deixa eu colocar aqui um conceito que a gente até já falou dele antes, mas ainda não tinha especificado. O worms. O que seria o worms? O worms significaria algo como vermes ou pragas. Vermes ou pragas. Quais são as principais características do worm? Sua principal característica, pessoal, é a replicação. Replicação significa a sua capacidade de se espalhar, de contaminar outros computadores ou outros arquivos. Nesse ponto, ele parece com vírus. Inclusive, muita gente chama o worm de vírus, vírus de e-mail, vírus de redes sociais. Tecnicamente, ele não é vírus, tá? É uma praga, algo ruim, mas não é um vírus. Por quê? Porque ele não tem uma das capacidades do vírus, que é a capacidade de destruição. Olha só, o potencial malicioso dele é lotar de mensagens a rede ou o sistema que está infectado. A ideia dele é se autorreplicar até consumir todos os recursos. Isso, Carla, esse é um exemplo. Olha o que eu vou escrever aqui, ó. Tradicionalmente, ele é por e-mail. Porém, os principais programas ou sistemas de e-mail já estão seguros contra os worms, que alguns chamam de vírus de e-mail. Tá? Os principais programas, em geral, já estão seguros. Mas não dá para garantir 100%, obviamente. Hoje em dia, cavalo de Troia não é vírus, Luciana. Cavalo de Troia, ele não tem o potencial destrutivo, né? O cavalo de Troia é para abrir portas do computador. Ai, Gabriela, sinceramente eu não lembro. Eu já ouvi falar disso aí, mas eu não lembro o que é essa história de colocar o AA. Como é que é? Ah, eu acho que eu lembro qual é a história. É assim, não é que é para não enviar. Não, eu acho que não é isso não. Pelo que eu me lembro é assim, se você colocar o endereço falso em primeiro lugar, vai chegar para você uma mensagem avisando que aquele destinatário não existe. Aí você vai ter a noção de que o seu computador estaria infectado com algum tipo dessas pragas, né? Mas eu não sei se colocar esse AA evitaria que ele enviasse. Eu acho que não. Pelo que eu me lembro, é só para você ter certeza que está chegando para você uma mensagem que você não enviou, que você não mandou. Tudo bem? Acho que é isso. Pessoal, ó, hoje em dia, essas pragas infectam programas de mensagem instantânea, como MSN, e também os sites das redes sociais.
Orkut, Facebook, Twitter, tá? Muitos deles têm já relatos de contaminação por worms, tá? O Twitter não tanto, mas o Orkut era um inferno desses programas maliciosos. O Facebook já se controlou bastante, mas já tivemos alguns casos famosos. Um caso muito famoso no Facebook foi uma mensagem que rodava falando que você podia clicar em determinado lugar para trocar a cor do seu Facebook. Isso era uma mensagem falsa que visava apenas se retransmitir para outros destinatários. Ainda existe, é bem famosa, né? Então vamos ver algumas questõezinhas aqui, ó. BRB Advogado 2010. Um worm se aloja no servidor de e-mail e infecta automaticamente o computador do usuário, sempre que este realize uma conexão ao serviço de correio eletrônico. Cuidado com essa questão, hein? Cuidado. Um worm se aloja no servidor de e-mail e infecta automaticamente o computador do usuário sempre que este realiza uma conexão ao servidor de correio eletrônico. Errada a questão. Olha o comentário aí, ó. O worm ele se aloja no cliente de e-mail, como por exemplo o Outlook, o Outlook Express. E ele é capaz de se retransmitir para os contatos, ok? Ele não vai infectar o computador, a ideia dele é se replicar. Então, falsa essa questão. Vamos ver mais uma? Mais um, ó. TRT, Primeira Região, Analista Judiciário, 2008. Gabriela, pode até existir, mas não é relevante para a gente, não. Daniela, você tem que ter algum software de proteção, né? Normalmente o antivírus é capaz de detectar isso. Ó, mais uma questão. Os programas denominados worms são atualmente os programas de proteção contra vírus de computador mais eficazes, protegendo o computador contra vírus, cavalos de Troia e uma ampla gama de softwares classificados como malware. Essa aí não merece nenhum errado, essa aí merece um maluco, né? Uma loucura. Doido. Então, com certeza, a questão errada. Mais uma. Cavalos de Troia, Trojan e worms são programas maliciosos, geralmente enviados por e-mail, que, instalados inadvertidamente pelo próprio usuário, causam impactos às vezes irreversíveis aos computadores e seus dados. Errado. Silvio vai de errado. Houve uma divergência. Mais uma divergência. Olha só, pessoal, a questão foi dada como certa. Reparem aqui. Primeiro, Cavalo de Troia, worms, são programas maliciosos? São programas maliciosos. Beleza. Geralmente são enviados por e-mail. Normalmente você recebe e-mails com arquivos ou te direcionando para sites para você baixar programas que são contaminados, né, que são maliciosos. Verdadeiro. E se instalados inadvertidamente pelo próprio usuário, lembra, por exemplo, o Cavalo de Troia, ele chega disfarçado, né, ele chega como se fosse um presente. Causam impactos, às vezes, irreversíveis aos computadores e seus dados. Verdadeira questão. Ok?
causam impacto, às vezes esses impactos são irreversíveis, como por exemplo apagar arquivos do usuário, permitir que o computador do usuário seja usado para uma invasão. Então, verdadeira questão. Diz aí onde é que o bicho pegou. Muita gente gabaritou aí como errado. Ó, o Silvio pergunta, servidores de e-mail não bloqueiam o envio de Trojan? Depende do servidor de e-mail. Muitos servidores de e-mail, hoje, eles têm mecanismos de segurança mesmo. Mas eu não posso garantir, né? É mais ou menos como você falar assim, professor, mas se eu tiver antivírus, eu não vou detectar o Trojan? Sim. Se o seu servidor de e-mail tiver bloqueio contra Trojan, sim, mas eu não posso considerar isso para prova, porque isso não é padrão. Tá? Isso não é padrão, isso não é para todos os servidores de e-mail, para todos os computadores. Onde mais pegou aí? Não, Gabriela. Aquele sistema de colocar as letrinhas, vou colocar aqui, ó, observação. Aquele sistema se chama CAPTCHA. CAPTCHA é uma forma de detectar se o acesso a um recurso, página, serviço, está sendo feito por um ser humano. A ideia do CAPTCHA é garantir que aquela pessoa é um ser humano, que não é um software, não é um robô, não é um programa automatizado. O CAPTCHA, ele seria algo como detector de humanidade. Aí eu tive uma aluna que ela disse assim, professor, então eu não sou ser humano, eu sou alien, porque eu nunca acerto aquelas letrinhas lá. Né? Realmente as letrinhas não são muito fáceis não, dependendo do serviço. Ó, o Silvio fala assim, professor, o que me pegou foi os geralmente enviados por e-mail. Mas é verdade, Silvio, normalmente a gente recebe essas pragas por e-mail. É do e-mail que a gente normalmente é contaminado, tá? Então é verdadeira a questão. Então beleza, continuando, vamos colocar uma facinha aqui, ó. Cavalo de Troia, Adware e vermes são exemplos de pragas virtuais. Essa tá moleza, né? Então, verdadeira questão. Beleza. Eu vou passar então aqui para outro tópico, que é o tópico do spam, mas a gente faz mais algumas questõezinhas aqui para fechar essa parte. Spam, pessoal, são consideradas como mensagens indesejadas, mensagens não solicitadas. Normalmente o spam está associado a mensagens de conteúdo publicitário, propagandas, normalmente. Mas também pode trazer correntes, né? Phishing, vou explicar, e hoax. Vamos ver esses termos? Olha só, pessoal, phishing a gente já estudou. Phishing seria o equivalente àquela ideia de armadilha. Armadilha, né? Vem da ideia de pescando. Então, tentativa de ataque que procura induzir o usuário a cair em uma armadilha, como e-mails e sites falsos, né? Então, isso seria phishing. Hoax significa boatos. Seria o equivalente a lendas urbanas. Aquelas histórias, são histórias falsas que se transmitem como verdadeiras. Essas histórias, elas não têm nenhum potencial destrutivo. O grande problema aqui é que elas trazem uma perda de produtividade. Porque as pessoas perdem tempo lendo e algumas até se emocionando com as histórias ou muitas vezes se comovendo, né, com as histórias. Então, lendas urbanas, histórias que vão passando de épocas em épocas e normalmente mentira.
Isso. A ideia de que essas histórias mesmo. A Carla e a Renata já colocaram duas aí famosas, né? Então o spam normalmente está associado a isso. Propaganda, corrente, phishing, hoax, tá? Hoax significa boatos, histórias falsas. Então vamos ver uma questão aqui, ó. BRB escriturário. BRB escriturário. Essa da Dilma eu nunca vi não, que tinha um pacto com o demônio, é? Ai, meu Deus do céu. Essa é verdade, a outra. Ai, meu Deus. E a Dilma não dá aumento, né? Aí é que vocês... Ai, meu Deus. Ai, Dilmão. Deu 15%, né? Vamos lá, pessoal. Questãozinha aí pra vocês, ó. Os worms são pouco ofensivos. Pessoal, o worm eu até diria que ele é pouco ofensivo, embora essa é uma afirmação um pouco subjetiva, porque se ele conseguir paralisar uma rede inteira, ele pode causar prejuízos imensos. Mas a ideia é de que o worm ele não destrói, ele não ataca no sentido de causar o dano na hora, né? O ruim do worm é que ele pode lotar uma rede, fazer a rede ficar lenta. Então é um pouco subjetivo, mas daria para afirmar que ele é pouco ofensivo. Só que a questão diz mais assim, ó. Pois referem-se ao envio automático de mensagens indesejadas de correio eletrônico a um grande número de destinatários. Não, gente, não é um envio de mensagens a um grande número de destinatários. O worm é um software que se replica por e-mail ou outras maneiras, mas não é uma ideia de mandar para muitos destinatários, tá? Isso, zumbis, Elga. Muito bem. Aí ele diz, isso, ó, a Ivonete já conclui aqui, ó, isso seria o spam, né? Que não as solicitaram ou que tiveram seus endereços eletrônicos copiados de um sítio pirata. Então isso aí não é a definição de worm, essa estaria como uma definição de spam. Spam é que seria essa lógica aí da transmissão das mensagens para destinatários, e isso poderia trazer para o usuário esse prejuízo apenas quanto à paralisação da rede ou ficar mais lento. Vamos mais uma. A outra pergunta diz assim, ó. Existe sim, Gabriela. Existe um comércio de venda de e-mail, sim, para os spammers, né? Ó, os programas de antivírus são indicados para fazer controle e eliminação de pragas virtuais. São exemplos típicos de pragas virtuais: spyware, worm, firewall, hash e boot. Então, o gabarito dessa questão, errado. Errado por quê, gente? Firewall é para proteger um computador ou uma rede contra ataques, tá? Errado. Também é errado hash. Hash é um código para garantir que uma mensagem não sofreu alterações no seu trâmite, no seu trânsito, ok? No seu trânsito. E boot é o mesmo que inicialização. Poderíamos falar em vírus de boot, mas não boot como uma praga. Boot não é uma praga. Hash de hashtag. Olha, Silvio, hash é o mesmo de hashtag, só que aqui tem outro sentido, né? Hashtags são aquelas expressões que a gente marca, o tag é como se fosse uma marca para fixar aquela expressão, e nas redes sociais hoje eles são usadas para depois eu encontrar todas as mensagens que tem aquela mesma marca, né? Então o hash é como se fosse a marca. No caso de segurança da informação, o hash é uma marca que garante que a informação não foi alterada indevidamente. O hash, vou colocar aqui, ele garante a integridade das informações. A integridade das informações.
Ok? Então, beleza. Vamos mais um aqui. Eu já coloquei aqui sobre hoax. Boatos, lendas urbanas, histórias falsas. Beleza, vou colocar aqui mais uma definição. Phishing scam a gente também já tinha definido. Deixa eu colocar aqui para cima, onde estava phishing, aqui. Então vamos pegar mais uma questão aqui, ó. ANEEL. Ó, a Carla colocou aí uma cartilha de segurança na internet. Vamos dar uma olhada nessa cartilha aqui, Carla. Em PDF, ixi, o arquivo é grande. Ah, bem legal, né? Bem completa, ó. Eu abri aqui o arquivo. Então, dá uma olhada aí nessa... Vamos colocar aqui uma dica, né? Dica, ó. Cartilha sobre segurança na internet. É uma apostila enorme, tem 142 páginas. Bem ilustrada, bem detalhada sobre segurança da informação. Vale a pena bastante manter isso aí como se fosse uma referência, né? Toda vez que cair alguma questão de segurança, você dá uma procurada lá e aí você vai achar algumas definições lá interessantes. Legal, legal, muito bom, gostei, viu? CERT é uma entidade que cuida de questões de internet, tá? CERT é como se fosse do Comitê de Desenvolvimento da Internet, não sei a sigla exata, é Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. É isso que é o CERT. Ok? Núcleo de Informação, Coordenação, vou deixar aqui sem os acentos, do ponto .br, né, uma entidade brasileira, Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Segurança da Informação no Brasil. Beleza, vai lá, gabarita essa questão aí. Phishing é um tipo de ataque na internet que tenta induzir, por meio de mensagens de e-mail ou sítios maliciosos, os usuários a informarem dados pessoais ou confidenciais. O que vocês marcariam aí nessa questão? Verdadeira questão, né? Muito boa essa questão aí, ó, bem definida, bem tranquilinha. Então vamos pegar mais uma. Tem muita questão, hein, de segurança. Hoje eu vou trabalhar muitas questões com vocês. Uma das pragas virtuais que constantemente vem incomodando usuários da internet é a técnica de phishing scam, que consiste em induzir os usuários por meio de páginas falsas a fornecer senhas ou outros dados pessoais. O que vocês marcariam nessa aí também? Certa, beleza. Mais uma. Vírus, worms e cavalos de Troia são exemplos de software mal intencionado que tem o objetivo de deliberadamente prejudicar o funcionamento do computador. O firewall é um tipo de malware que ajuda a proteger o computador contra cavalos de Troia. Errado, né, pessoal? Primeiro que o deliberadamente, ele já está errado porque o cavalo de Troia ele vem disfarçado.
Outro erro aí é o ARMS, né? Não existe o ARMS, são o ORMS. E outra, firewall não é um tipo de malware. Então, errada a questão, tá? Muitos erros. Mais uma. Phishing é uma técnica usada para induzir usuários de computador a revelar informações pessoais ou financeiras, como uma senha de conta bancária. O phishing, como o cavalo de Troia, é uma invasão realizada a partir de uma fonte confiável que induz o destinatário a fornecer informações a um sítio fraudulento por meio de conexão segura. Errado, pessoal. Primeiro que o phishing e o cavalo de Troia são diferentes, não consistem em uma invasão. O cavalo de Troia permite a invasão. O phishing é só a ideia da pescaria, da isca, da armadilha. Né? Que mais? Eu não posso dizer que é uma fonte confiável da onde está vindo o ataque. Não é uma fonte confiável. No caso do cavalo de Troia, ele se faz por uma fonte confiável, né? Nesse ponto eles até parecem, porque o phishing ele também finge ser algo verdadeiro, algo correto. Então nesse ponto eles até se parecem um pouquinho, mas está errado dizer que vem de uma fonte confiável. Aparentemente confiável, finge ser confiável. Vamos ver mais uma questãozinha aqui de segurança, né? Na verdade, mais um conceito. O conceito de engenharia social. Engenharia social, olha só como é que funciona. É uma técnica de induzir o usuário para aplicar algum golpe ou obter acesso indevido. Exemplo, alguém que liga para um usuário se dizendo do helpdesk, pedindo para o usuário a senha dele. Então a ideia da engenharia social é que ele vai funcionar como se fosse o famoso 171. Famoso 171. 171 é o artigo do Código Penal que se chama estelionato. Estelionato é essa conversa fiada, enrolação, lorota, lábia, malandragem, ok? A ideia da engenharia social é que mesmo sem usar recursos tecnológicos, é possível por meio dessa técnica que um atacante obtenha dados confidenciais. Então a ideia é jogar o caô, né? Fazer a enrolação, fazer com que a pessoa caia naquele golpe. Então isso pode ser por e-mail, pode ser por telefone, pode ser na rua. Tá? A técnica da engenharia social funcionaria dessa forma. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui de interessante. Vamos colocar aqui uma definição de antivírus e de firewall, né? Que a gente deve ter colocado já outras vezes, mas vamos lá como importante. Firewall, inclusive eu vou até pegar aqui um texto interessante que eu tenho sobre firewall para a gente trabalhar com esse tema. Na definição aí que a gente colocou como firewall, a gente colocou assim, ó, consiste na proteção entre um computador ou rede, ou seja, uma barreira em relação à rede externa. A tradução literal seria parede corta-fogo. Parede corta-fogo. Então o firewall ele funciona como uma parede. Podemos, sem problema, Vanessa, tirar umas dúvidas aí dos exercícios do CESP. É verdade. Espera aí um pouquinho. Ó, ele funciona como uma parede corta-fogo que procura impedir as invasões. Acessos não autorizados, não solicitados, serão bloqueados. O antivírus, ele procura e remove vírus e outras pragas virtuais. Ele não bloqueia invasores. Tá? O firewall, ele não detecta vírus. E o antivírus não bloqueia invasores. Então essas diferenças são interessantes, tá? Tem que ser consideradas. Espera aí só um pouquinho.
Eu lembro que eu fiz uma vez uma tabelinha, não sei se eu já passei isso para vocês. Mas eu fiz uma tabelinha uma vez sobre o antivírus, que é bem legal, o que, que ele faz, o que, que ele não faz. Tem aqui a tabelinha ainda. Não sei se eu colar aqui, eu vou conseguir colar como tabelinha, mas deixa eu colar assim, ó. O Silvio diz assim, ó, uma questão da prova de domingo. Um firewall serve basicamente para filtrar os pacotes, lembra pacotes? Verdadeiro. Que entram ou saem de um computador e para verificar se o tráfego é permitido ou não. Verdadeira questão, verdadeira questão. Olha só, colocando aqui, ó. O que, que o firewall faz? O que, que o firewall faz? Ok? Vamos marcar aqui, ó. O firewall ajuda a bloquear vírus e vermes, ele não detecta, para que não atinjam o seu computador. Também pode executar um controle posterior no caso de trójanos, que tentam conectar ou abrir portas do computador sem a permissão do usuário. O firewall pede sua permissão para bloquear ou desbloquear determinadas solicitações de conexão. E o firewall permite criar um registro, um log de segurança que verifica as tentativas de conexão ao computador, com êxito ou não. E esse procedimento pode ser útil para permitir ou evitar futuros acessos externos ao computador ou à rede interna. Agora vamos colocar aqui o que o firewall não faz. O firewall ele não faz essas atribuições aqui, ó. Ele não detecta e nem desativa vírus e vermes, caso já estejam no computador ou se vierem de mídias de armazenamento. Por esse motivo, deve-se instalar o programa antivírus e mantê-lo atualizado para ajudar a evitar vírus, vermes e outras ameaças à segurança para não danificar o computador ou mesmo usá-lo para distribuir vírus para outros computadores. Não impede que sejam abertos e-mails com anexos perigosos. O firewall por si só não analisa se o anexo que está vindo como correio anexo em um e-mail é perigoso. Novamente, é aconselhável um bom antivírus que faça essa função. A Microsoft aconselha que o usuário desconfie de todos os e-mails com anexo, mesmo de desconhecidos. O Defender ele vai ser um anti-spyware, tá? O Defender ele é um papel de anti-spyware, é um pouquinho diferente o Defender dos outros, dos que a gente pode chamar aqui de antivírus, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma questão que eu fiz do Defender, rapidinho. Peraí. Eu acho que eu não coloquei aqui não. Mas o Windows Defender, ele funciona como um anti-spyware, tá? Então ele vai ser capaz de detectar se um programa é espião. Ok? A Gabriela, professor, não consigo entender como ele bloqueia um vírus sem eliminá-lo. Olha só, se um vírus tentar conectar ao computador, porque às vezes o vírus pode fazer essa tentativa, em rede, o vírus se espalhar para as outras máquinas. O firewall vai ser capaz de bloquear o vírus, bloquear aquela entrada indevida, só que o firewall ele nem sabe se é vírus ou não, ele só sabe que está havendo uma tentativa indevida. Então o firewall ele não detecta nem desativa vírus e vermes, principalmente quando eles já estão no seu computador. Mas eles podem ajudar ao vírus e o verme não entrar no seu computador. Se ele está vindo de fora da rede, ele pode ajudar a não entrar. Ok? Essa seria a lógica. Vê aí se ficou claro. Qualquer coisa a gente tenta reexplicar.
Então, beleza, vamos passar. Deixa eu pegar mais umas questões aqui. Vai separando, então, já as questões da lista de exercícios de vocês. A lista lá que eu passei para vocês, para a gente tirar dúvida também na aula de hoje, que aí a gente faz. Se passar muitas, eu tento tirar mais algumas depois. Eu vou colocar aqui umas questõezinhas de prova já com gabarito, para vocês revisarem depois em casa, tá? Quando vocês forem fazer essas questões, vocês façam primeiro tirando o gabarito, né? E depois vocês verifiquem no gabarito se está tudo ok, tá? Também vou passar aqui como um deverzinho de casa. Dever de casa, que eu vou explicar na outra aula. Estudar sobre backups. Tem nos editais do SESP, embora o SESP não é muito comum de cobrar os tipos de backup que eu vou colar aqui não. Então aqui eu coloquei os 5 grandes tipos de backup, tá? O backup normal, tá? Tipos de backup, tem a apostila aqui inteira de backup, né? Então backup, vou negritando aqui, ó, tipos de backup. Tá? O SESP não é muito comum de cobrar os tipos não, mas fica aí como deverzinho de casa. Vamos fazer o seguinte, todo mundo pega aquela apostila de exercícios de internet, uma apostila que a gente deu aí há umas 3 aulas atrás, ou 4, uma apostila só de exercícios de internet, que tem mais ou menos umas 300, acho que 344, né? São 344 questões. Então vamos lá, dúvidas, vocês postam aí as dúvidas que eu vou tirando. Vamos lá, dúvidas sobre questões da lista com 344 questões do SESP. Vamos lá, primeira dúvida, qual é a questão? Questão 9, vamos lá, a Vanessa separou a questão 9. A questão 9, ela diz assim, vou transcrever aqui, tá? Quando der eu transcrevo aqui. Depois eu vou na 75, peraí. Então, ó, primeira, a questão 9, tá? Em vez de primeira, vamos colocar aqui 9, que aí fica marcado igual está na lista. O URL é o nome dado para a localização de um recurso na internet. Perfeito. Uniform Resource Locator, são os endereços de internet. O qual deve ser exclusivo para aquela máquina. Endereço de um sítio web ou também o endereço de correio eletrônico de um usuário. É verdadeiro. Um exemplo de URL é o endereço do SESP na internet, http://www.sesp.nb.br. Verdadeiro. A URL é o endereço único, o endereço exclusivo de um recurso qualquer na internet. Então, questão 9, verdadeira questão. Sítio é a mesma coisa que site. Sítio web, é um site da web. Lembra que o SESP sempre coloca sítio, tá? Acho que a gente falou disso várias vezes aqui durante o nosso curso, não pode esquecer disso não. Beleza? Fechou aí essa? Vou para 75 então. A dúvida aí da Gisele. Gisele colocou aí a questão 75, ó. O protocolo FTP utilizado para videoconferência, errado. Deixa eu ir colocando os gabaritos aqui, né? Errado, pessoal. FTP não é para videoconferência. Tá como certo o gabarito da 75? Absurdo. Tem que trocar então o gabarito. Com certeza tá errado. Não rola, tá? Pode trocar o gabarito aí da 75. Então tá tranquilo, né? O protocolo FTP... Peraí, Priscila, já. O protocolo FTP utilizado para videoconferência na internet, na FTP é para fazer download e upload. Tem um modo de conexão ativo em que o cliente negocia os parâmetros da conexão. Essa história de negociar os parâmetros da conexão até ok, porque ele é via TCP e o TCP faz esses ajustes na conexão. Protocolo utilizado para videoconferência é tradicionalmente um protocolo chamado H.323, se não me engano. Tá? Mas isso não costuma cair na prova, então ignora. A questão 75 corrigiu o gabarito, tá?
corrigir o gabarito na lista. O gabarito é errado, na lista está como certo. Questão 56. 56, olha só. A 56 diz assim: uma das formas de busca de informações na internet, utilizando os sítios, né, da internet, sítios de busca, como Google, é por meio da utilização de operadores booleanos, os quais podem variar dependendo da ferramenta de busca utilizada. Errado. Os operadores booleanos, como o NOT, então, ó, errado. NOT, OR e AND, eles não variam de um site de busca para outro. Eles são padrão ou são padronizados, tá? Padronizados. Questão 55. MIME-types são as extensões ou tipos de arquivos que podem ser colocados em páginas da web. Vou colocar aqui, ó, 55. Essa questão, apesar de que ela caiu para técnico na área administrativa, eu acho que é uma questão que não cairia nunca mais em concurso, tá? Mas olha só, os tipos de arquivos transferidos entre servidores e clientes HTTP são indicados por meio da tabela MIME-types. Até aqui, gente, está verdadeiro. Está verdadeiro. Inclusive, se você pesquisar aí no Google, você vai ver uma tabela MIME-types, você pode colocar aí, que vai ter lá um monte de tipos de arquivos e suas extensões. Só que eles colocam assim, ó, são tipos comuns de MIME-types. Texto plain, tudo bem, texto plano. Imagem HTML errado, HTML é texto. Imagem GIF certo, imagem JPEG certo e application PDF. Então está errado quando ele associa HTML com imagem. Tá? Mas eu ignoraria essa questão de verdade, acho que não vale a pena. HTML estaria associado a texto e não a imagem. Tudo bem? Beleza. Questão 40. No acesso à internet por meio de uma linha digital assimétrica de assinante, ADSL, a conexão é feita usando-se uma linha telefônica ligada a um modem e os dados trafegam em alta velocidade. Verdadeiro. É considerado alta velocidade ou banda larga toda vez que o acesso é pelo menos 2 vezes mais rápido do que o acesso discado. Então é banda larga sim, é alta velocidade sim, ok? Verdadeira. 35. Banco da Amazônia, 2010. A internet por rádio no Brasil ainda é um serviço de baixa velocidade, sujeito a intempéries e inoperante no caso de dias nublados, porque utiliza infraestrutura por satélite. Errado, pessoal. Rádio não usa satélite. Rádio são ondas de rádio. Ok? Ondas de rádio. O satélite, ele até sofre com essa questão de dias nublados, mas não tem nada a ver com essa questão do rádio, que é uma coisa diferente, tá? Mas o rádio, ele é considerado também banda larga. Vou colocar aqui, ó. É banda larga, mas está sujeito a intempéries. Intempéries são variações climáticas que poderiam trazer prejuízo à conexão, como grandes ventanias, chuvas fortes, tá? A próxima, 179. 179. Não é de baixa velocidade. O rádio não é de baixa velocidade. Às vezes ele é mais baixo do que outros serviços, mas está errado dizer que ele é de baixa velocidade. Então, beleza. Cheguei lá na questão 179. 179 tem botãozinho, tem menu, então essa fica um pouquinho diferente aqui, difícil da gente transcrever, né? Mas vamos lá. 179, vou colocar os comentários. Ao se clicar o botão atualizar, será dado início ao processo de atualização da versão do Internet Explorer. Errado. Atualizar faz um recarregamento
da página atual. Não é para atualizar o navegador. Ok? Errado, então, a questão. Também tem que atualizar o gabarito, né? Então, coloca lá, ó, errado, corrigir no gabarito. Ok? Então, errado, a questão 179. Obrigado aí pelas correções nos gabaritos. Então, 179, gabarito errado. Próxima. IPTV. IPTV é internet pela... TV pela internet, tá? IPTV, lá na questão 68, seria transmissão de internet para assistir TV. Ó, caso o computador tenha nele instalado o conjunto de ferramentas e software denominado Skype, é correto concluir que a partir desse computador e dessa ferramenta de software, principalmente do protocolo VoIP, é possível acessar serviços de IPTV. IPTV não, VoIP é VoIP, que é chamada telefônica pela internet, não tem nada a ver com IPTV. IPTV seria assistir internet, assistir TV pela internet, tá? Não é um programa não, é uma tecnologia, né? Tipo VoIP, tá? Para transmitir sinais de TV pela internet, não é um programa não. Existem muitos programas que já fazem isso na internet, né? Aí eles usam dessa tecnologia. Tem muito programinha aí para você assistir televisão pela internet. Próxima, pessoal. 71 e 72 tem gabarito trocado, né? Muito bem. Essa aí é bem tranquilinha. A gente consegue aqui... São duas questões que estão iguais e uma delas está com o gabarito trocado. Vamos ver quais são? Olha só. 71. O conjunto de técnicas usadas no protocolo www. Errado. Permite a criptografia das conexões de rede realizada por meio dos protocolos XML, HTTP e FTP. www não é protocolo, XML não é protocolo. Então a gente tem que atualizar o gabarito da questão 72. 72 errada, também corrigir o gabarito. Ok? Corrijam então essas três aí já no gabarito. Próxima. 118. 118. A linguagem HTML, diz a questão 118, a linguagem HTML utilizada para criar documentos hipertextos, certo? Pode ser interpretada por qualquer navegador, certo? E não precisa ser compilada, certo? Compilada é que ela não precisa ser transformada em um programa. Então a questão correta, a linguagem HTML, ela é uma linguagem para criar hipertextos. A gente viu isso, né? Acho que a gente só não tinha falado dessa história da não compilação. Então tá aí os comentários da 118. Próxima. Mais uma. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Mais alguém? Se tiver, levanta a mão aí. Pode tirar dúvidas também depois, tá, pessoal? Ó, 120, apareceu um aí. 120, fala sobre navegadores. Navegadores, é uma questão tranquilinha. Ele fala assim, ó. O software de acesso HTML não incluem o... Então, gente, Outlook Express não é software de acesso à internet.
Então, letra D. O Opera é, Galeon também é. Galeon é um navegador do Linux, tá? É um navegador usado no Linux, o Galeon. Beleza. Uai, podemos. Se vocês quiserem pegar as questões e irem fazendo as questões.